O seu portfólio ele pode estar atrapalhando as suas vendas dos seus projetos de arquitetura. Já faz alguns vídeos atrás que eu trouxe um vídeo chamado Os 3 principais erros que você não pode cometer na hora de vender um projeto. E entre esses erros tinha focar demais no seu portfólio, porque você perde o fio da necessidade do cliente. Lá eu explico bem direitinho o porquê e o que é esse fio da necessidade do cliente. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui no card, mas hoje eu vim te trazer como você pode mostrar o seu portfólio de maneira estratégica, de maneira certa, da forma que encante seu cliente e você tenha mais probabilidades de fechar com ele. Eu só te peço para que antes você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo, porque semanalmente saem vídeos sobre marketing e vendas para arquitetos aqui no canal. Então vamos sem enrolação começando. Você tem que entender que para mostrar o seu portfólio estrategicamente de forma que ele encante o seu cliente, você tem que entender sobre um princípio chamado princípio da persuasão pelos semelhantes ou princípio da persuasão por identidade. É um princípio que é muito bem descrito em um livro chamado Armas da Persuasão. Se você não leu, eu recomendo a leitura. Mas o que esse princípio diz? Ele diz que as pessoas, elas tendem a fazer coisas, tendem a concordar ou decidir sobre determinados assuntos com base no que pessoas semelhantes a elas fizeram. Se você parar para pensar, a gente aplica esse princípio todos os dias. É só perceber nos nossos amigos, nos nossos clientes que a gente tem um melhor relacionamento, nas pessoas que a gente se dá melhor ou das pessoas que a gente tem uma conversa melhor, são pessoas que normalmente elas pensam ou agem semelhantes a nós em algum nível. E é exatamente a partir desse princípio que você vai vender mais, que você vai utilizar o seu portfólio para vender mais para seus clientes. Porque esse princípio, ele vai tornar algo chamado de identidade, identificação. Quando as pessoas elas se identificam com o seu escritório, se identificam com o que você está propondo, com a sua transformação, a probabilidade delas fecharem com você é muito maior. E existem duas formas principais de você aplicar esse princípio quando você vai mostrar um portfólio. O primeiro é você selecionando os melhores projetos. E aqui tem uma questão muito clara sobre nichar. Eu sou um defensor ferro do nicho, por quê? Porque você consegue facilitar uma série de processos nichando. Você consegue cobrar mais caro, você consegue se mostrar a autoridade de forma muito mais fácil, você tem um processo de vendas muito mais organizado e você consegue replicar estruturas para pessoas do mesmo nicho, porque no final você está atendendo pessoas muito semelhantes. Então aqui, se você for um generalista, você já vai ter uma certa dificuldade, porque dependendo do tipo de cliente que chegar, você não vai ter projetos que se adequem à situação daquela pessoa, que reflitam o que aquela pessoa está procurando, se você não nichar, por exemplo. Já se você já for nichado, você já vai ter uma facilidade maior. Mas o que é basicamente você selecionar os melhores? É você selecionar os melhores projetos que correspondam à situação do cliente que chegou até você. Por exemplo, se um cliente quer fazer um projeto de arquitetura de um apartamento de 80 metros quadrados em São Paulo, selecione dentro dos seus projetos outros projetos de arquitetura de apartamentos de 80 metros quadrados em São Paulo, se possível. Quanto mais semelhante, melhor, porque mais identificação você vai gerar. Essa é a primeira estratégia. A segunda é você contar histórias. As pessoas se identificam com histórias desde os primórdios da humanidade. Jesus utilizava parábolas para ensinar os seus discípulos. E você pode utilizar histórias para também vender mais os seus projetos de arquitetura. Como? Do mesmo jeito, você pegando histórias semelhantes ao cliente que chegou até você. Por exemplo, se um cliente ele é um homem de 30 anos, casado, que quer construir a primeira casa, conte a história de outro cliente que seja semelhante a ele. Se possível, por exemplo, outro homem de 30 anos que quer construir a sua primeira casa. Quando você contar a história de como essa pessoa era antes e depois do seu serviço, a transformação que você realizou, a pessoa vai se identificar com essa história, o cliente ele vai se identificar e vai facilitar muito mais o seu processo de vendas, porque no final, quanto mais semelhante o seu cliente for, mais identificação você gera, e quanto mais identificação você gera, mais as probabilidades do seu cliente fechar com você. Então, recapitulando esse vídeo, se você quer mostrar o seu portfólio de forma estratégica, você tem que aplicar um princípio chamado persuasão por semelhantes, que é o quê? Quanto mais semelhante for o projeto, a situação ou a história que você contar de um cliente que você já tem para um cliente que acabou de chegar, mais
provável é ele de fechar, porque você gerou um sentimento de identificação e de que você que gerou essa transformação num cliente semelhante a ele vai gerar a mesma transformação que ele está procurando para ele, porque são semelhantes, são estratégias de vendas que você pode utilizar. Eu te peço para que, se você gostou desse vídeo, compartilhe aqui esse vídeo. Também coloca aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa persuasão pelo semelhante, se você vai aplicar essas técnicas também. E, obviamente, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.